Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de zoneamento ambiental municipal, conceitos, características e aspectos. Então, essa aula, assim como a sequência aí de aulas dessa unidade, dentro dessa playlist, ela se baseia nessa apostila que é do Ministério do Meio Ambiente, Zoneamento Ambiental Municipal, o meio ambiente contribuindo para o planejamento urbano. Então, é de 2018, está relativamente recente. Conceito: o zoneamento ambiental municipal é um estudo ambiental integrado, baseado na leitura de mapas, imagens e outras informações do território do município. Ele tem essa sigla aqui, olha, ZAM. É um tipo específico de zoneamento ecológico econômico, ZEE. Então, zoneamento ecológico econômico é gênero, do qual zoneamento ambiental municipal é espécie. Também é um dos instrumentos do Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, que a gente explorou bastante aqui nessa disciplina em unidade anterior, tá? Aqui na playlist do canal. A dimensão ambiental do zoneamento foi introduzida pela Lei 6.938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente de 1981. Os objetivos do zoneamento ambiental municipal. O objetivo principal é subsidiar os gestores e técnicos municipais na elaboração, revisão ou implantação de políticas públicas voltadas ao uso e à ocupação do solo, em especial o plano diretor, sendo a base ambiental do processo. Então, é subsidiar, tá? Ele serve como subsídio para quê? Para políticas públicas de forma geral, especificamente o plano diretor. O plano diretor ele tem diversas dimensões: socioeconômica, cultural, territorial, e uma delas é a dimensão ambiental, na qual ele vai se basear no plano ambiental municipal. No zoneamento ambiental municipal, Esse zoneamento ambiental municipal vem como ferramenta de auxílio para os municípios brasileiros na implementação de suas políticas públicas, em especial o Plano Diretor Municipal, onde permite que sejam feitas com mais precisão e base considerando as especificidades e dinâmica do território municipal. Com o desenvolvimento dos municípios brasileiros nas últimas décadas, o zoneamento tornou-se fundamental na delimitação geográfica de áreas territoriais para apoio ao estabelecimento de regimes especiais de uso, proteção e fruição da propriedade no escopo das políticas públicas. A gente viu esses regimes bastante lá no Estatuto da Cidade, a função social do território. E o que acontece? A população brasileira começou a crescer, os municípios começaram a ficar maiores em termos de população, a zona urbana, principalmente dos municípios, começou a crescer, e houve a necessidade desses instrumentos de zoneamento para que essa ocupação do território urbano não fosse feita de forma desordenada. Então, o zoneamento está inserido e integra o processo de planejamento permanente do município, juntamente com outras leis orçamentárias, como plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Então, essas são leis orçamentárias. O zoneamento não, né? É um instrumento que não é orçamentário, é um instrumento geográfico, podemos dizer assim. Estando alocado mais especificamente no plano diretor, um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Então, o decreto 4.297 estabeleceu critérios para o zoneamento ecológico econômico do Brasil, definindo em seu artigo 2º como. Então, o que é zoneamento ecológico econômico? Está lá na lei, no decreto, né? Na legislação, que fala nesse sentido. Está lá no decreto. Então, é um instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas. Então, todo plano que tem esse caráter geográfico, ele deve ter por trás dele um zoneamento ecológico econômico, que deve embasar esse plano. Então, o objetivo desse zoneamento, desse ZE, é determinar medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável
e a melhoria das condições de vida da população. Opa, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente tem aula aqui no canal, que a gente está falando dos eixos ambiental, econômico e social, no mínimo esses 3 eixos, tá bom? Embora o nome aqui seja ecológico e econômico, lembre lá a teoria da economia ecológica que a gente viu nas aulas de desenvolvimento, o zoneamento ecológico e econômico, assim como o zoneamento ambiental municipal, ele está alinhado com o desenvolvimento sustentável. De forma geral, a legislação ambiental brasileira como um todo, ela tem essa pegada da sustentabilidade, né? Lembre lá, a principal lei ambiental de 81, na época em que estava no auge aí as discussões sobre desenvolvimento e meio ambiente. De acordo com esse decreto, 4.297, o zoneamento ecológico econômico deve ser elaborado em diversas escalas. E aí a gente tem aqui 2 enfoques. Um é o estratégico e outro é o tático. O estratégico é a escala territorial maior. Aqui a grandeza a gente mede aqui. Quanto maior esse segundo número aqui, olha, menos detalhado vai ser o mapa. Significa que num mapa para um zoneamento continental, você tem uma escala aí que varia de 1 para 10 milhões, ou seja, cada 1 centímetro no mapa vai ser 10 milhões de centímetros na vida real, ou seja, 100 mil metros, até 1 para 5 milhões. E você tem outras escalas, olha, você vai aumentando o nível de detalhe aqui, olha, a escala nacional, escala regional, federal, estadual municipal. Por que estadual está nas duas aqui, tanto no estratégico como no tático? Porque os estados podem ter tamanhos diferentes. Você tem estados grandes aí como o Amazonas, estados menores também, né, como Alagoas, um estado, Sergipe também é um estado pequeno. Aí você tem aqui mesma coisa para o município, ele pode estar nessa escala aqui ou nessa escala aqui. Você tem municípios grandes como Altamira e municípios menores aí também. E a escala local distrital, porque em alguns municípios ou cidades você tem uma dinâmica ambiental e social tão diversificada, municípios grande, exemplo São Paulo, que você tem que fazer quase que um zoneamento para cada região da cidade, né? Eu estava vendo outro dia, falando desse momento de eleição agora, para prefeito de São Paulo, que São Paulo não se governa com, entre aspas, um só prefeito. Você tem que ter mini prefeituras em cada região da cidade, porque é uma cidade grande. Então, como se tivesse cada zoneamento ambiental ou zoneamento ecológico econômico em parte da cidade. Por isso que você fala em zoneamento a nível distrital, tá? Então, o que é que deve considerar o zoneamento ambiental municipal, que é um tipo de zoneamento ecológico econômico? A importância ecológica dos diferentes setores municipais, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, o estabelecimento de vedações, restrições e alternativas de exploração do território, busca pela orientação da implementação e avaliação de diretrizes programáticas por meio de plano de ações de curto, médio e longo prazos para cada unidade territorial a ser considerada. Então, perímetro urbano, zona rural, outros setores da cidade lá. Estabelecimento de ações voltadas à mitigação ou à remediação dos impactos ambientais existentes. Pode ser os impactos naturais também, se a gente considerar os desastres naturais. Características fundamentais do zoneamento ambiental municipal. Primeira característica é que ele precisa ser reproduzível. A solução ou definição deve ser útil para problemas semelhantes. Isso lembra até um pouco a metodologia científica. Olha o paralelo que eu vou estabelecer. Na parte de metodologia de um trabalho acadêmico, o ideal é que o autor ele descreva de forma que a outra pessoa que leia aquele trabalho entenda e consiga replicar. Então isso é muito importante. Imagina que o agente que está fazendo lá o planejamento e ele vem a falecer. Só que aí o que ele escreveu não está inteligível e boa parte do que estava sendo planejado está na cabeça dele. Então não é bom, né? O plano lá que é um produto do zoneamento, ele deve ser reproduzível, tá?
outra pessoa lê, entenda e consiga aplicar aquilo que está lá. Deve ser econômico. A racionalização do tempo sem perda da qualidade é fundamental para não onerar o município da sua elaboração. Isso é um princípio do direito ambiental, está na Constituição, que é o princípio da eficiência. Tá? Então, eficiência, perder a qualidade, manter a qualidade, diminuindo os custos, tá? Dos processos produtivos aí, processos operacionais do poder público de forma geral. Da administração pública, melhor dizendo. Ser preciso. Deve ter a habilidade de retratar clara e racionalmente todas as variáveis que entrem no estudo. Então, isso tem que estar bem claro. Ser inteligível. As aplicações dos resultados, bem como a sua fundamentação básica, devem ser entendidas e trabalhadas por pessoas de diferentes áreas e formações profissionais. A chamada interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. Isso é importante. Quando a gente trata com temas complexos, a gente precisa de profissionais aí, a gente precisa de engenheiros, geólogos, sociólogos e, em última instância, a população de forma geral. Embora o zoneamento econômico ou o zoneamento ambiental municipal, ele seja de fato mais técnico. Depois que ele vai basear uma política que é, digamos assim, mais inclusiva, que é o plano diretor, aí sim que vai participar as pessoas que não são técnicas naquele assunto, tá? Mas mesmo assim, desde o início, uma hora o conhecimento técnico ele tem que ser passado para as pessoas. Então tem que ter essa preocupação aí em ser inteligível. Ser simples, deve incorporar somente o necessário em seu escopo, então sem muito rodeio. Ser instrumental, as metodologias devem ser de fácil manipulação, adequadas de acordo com as possibilidades e características da área de estudo. Então, um exemplo aqui, vocês que do curso de engenharia ambiental, ou quem fez geologia como eu, conhece os softwares de mapeamento. E você tem, o mais conhecido deles é o ArcGIS, que é um software que você paga para ter a licença. Aquela licença ali é cara. Pode ser que o município não tenha recursos para usar a versão original do ArcGIS. E aí, claro, que o poder público não pode usar a pirata, né? Então, o que fazer? Você pode buscar softwares livres que cumpram que consigam resolver aquele problema que se propõe, porque o ArcGIS ele tem várias ferramentas, mas ali pode ser que com ferramentas que existem em softwares mais simples e gratuitos você consiga resolver um problema, ou pelo menos dar um pontapé inicial, enquanto você não tem esses recursos. A gente sabe do problema de recursos que existem nos municípios, então tem que buscar também a economia nesse sentido. Às vezes também você chega no município, você entende de um software, você traz ele para o município, mas as pessoas não sabem ali, os técnicos não sabem, então tem o problema da capacitação, olha, as possibilidades do município. Então, antes de buscar essa tecnologia de ponta, você tem que ver se tem recursos, se tem pessoal capacitado, e tentar resolver com o que tem, né? Essa é uma questão. Ou melhorar o que tem, buscar uma capacitação. Também é importante. Precisa ser ético. Os profissionais envolvidos no trabalho não podem nem devem ter vinculações diretas ou indiretas com um grupo de interesses alheios ao projeto. Então, tem que evitar ali uma influência política, uma influência de grandes empresas. Imagina, você faz o zoneamento ambiental municipal beneficiando aí o setor imobiliário ou de construção civil, sem uma preocupação ambiental de fato, né? Claro que esses setores são importantes, mas beneficiar somente eles em detrimento da qualidade ambiental de uma cidade não seria ser ético, tá? Com o que se pensa de um gestor ambiental. A neutralidade aliada à capacitação técnica deve prevalecer. Isso que quando meus amigos das ciências sociais não aplicadas, tá? Sou um administrador, a ciência social, que da minha profissão ela é uma ciência social aplicada, mas estou falando aqui de sociólogos, filósofos, amigos que eu tenho, um geógrafo mais ou menos, eles dizem que não existe neutralidade na ciência e muito menos no planejamento urbano e ambiental. Até certo ponto eu concordo com isso, né? Você falou muito da influência política no planejamento, isso não tem como negar. Só que
o que eu penso, você não pode usar essa neutralidade como desculpa para favorecer o que você pensa sem levar em conta a opinião dos outros, tá? Se não existe neutralidade, você tem que ter isso como um ideal, tá? Não, vamos pelo menos buscar ser neutro. E aí na ciência tem um autor, que é o Bacharelad, que ele discute isso. Ele fala que a ciência de fato essa a não busca pela neutralidade é um dos obstáculos para o pensamento científico e, claro, o zoneamento ambiental municipal ele tem que ser baseado na ciência. E aí, por isso que essa busca de neutralidade, você tem que ter em mente, você não pode usar isso como, dizer assim, como não é neutro, você fazer o que eu bem entendo, né? Eu acho que é muito perigoso essa via. Ser realista, soluções devem ser adequadas à realidade econômica, política e social dos municípios. Como eu falei lá no exemplo do ArcGIS, né, tem que adequar. Ser multidisciplinar, também falamos sobre isso. Olha, quanto mais diversificados os grupos de profissionais no seu planejamento e execução, muito mais possibilidade de sucesso terá, desde que haja uma coordenação eficiente. Então precisa ter isso aqui também, uma coordenação. Mas se você tem profissionais aí de diferentes áreas, esses profissionais sabem dialogar com respeito a cada um, a respeito mútuo, é mais provável que saia algo realmente bom daí do que se você tiver profissionais de uma só área. Ser interdependente. A estruturação do zonamento ambiental municipal deve considerar de forma integrada todos os componentes do sistema. E também deve estabelecer qual é esse sistema, tá? Tá em forma de pergunta aqui, mas a ideia é levar em conta aquela teoria dos sistemas que a gente até falou em outras aulas, que ela parte dessa ideia aqui, olha, de que o sistema, o todo, ele não é a simples soma das partes dos elementos, e sim a relação entre eles, por isso aqui é a interdependência. E aí você tem que estabelecer esse sistema, quais são esses elementos, mas muitas vezes você não tem tempo nem recursos para detalhar, para estudar de forma detalhada cada elemento. E aí você vai ter que estabelecer quais são os elementos mais importantes. E existem várias técnicas para isso, técnicas estatísticas como análise fatorial, análise de correlação, enfim, estabelecer as variáveis mais relevantes para o teu estudo, tá? E claro, a relação entre elas, daí vem a interdependência. Ter a mesma linguagem, em função principalmente da multidisciplinaridade das equipes envolvidas. Deve-se adotar uma linguagem comum, possível através de vocábulos e filosofia comum. Então, às vezes, dentro de uma mesma ciência, você tem autores que conceituam determinados termos de forma diferente. E imagine dentro de ciências distintas. Então, as pessoas que estão envolvidas lá no zonamento ambiental municipal, elas devem adotar um mesmo vocabulário, uma mesma base teórica para que essa linguagem aqui ela seja comum, tá? Porque senão fica uma torre de Babel. Ser contínuo, ter solução de continuidade independentemente de mudanças de governo ou de coordenação técnica. Não confundir política pública com política de governo. O zonamento ambiental municipal, o plano diretor precisam ser políticas públicas, ou seja, ser transversal aos diferentes governos, mandatos, não durar somente 4 anos. Infelizmente no Brasil, muitas vezes o poder público ele faz política de governo, os prefeitos chegam e estão preocupados em fazer política que lhes garantem voto de curto prazo, mesmo que a longo prazo isso não traga um benefício para a sociedade, tá? Então, você como muitas vezes nós, né, que somos da academia, a gente trabalha muito mais como consultor, ou mesmo se você trabalhar como um agente municipal, você tem que ter isso em mente. Ou você pode prestar assessoria dentro aí de um determinado prefeito, você tem que ter essa questão ética que entra aqui também, né? A gente falou lá da ética, mas entra nessa questão aqui, olha, de ser política pública. E tentar não deixar se levar por essas questões aí de governo, tá? Aspectos do zoneamento ambiental municipal. A abrangência. O ZAM é um estudo ambiental integrado, baseado na leitura de mapas, imagens e outras informações do território do município.
Objetivo. Cada ZAN tem um objetivo, uma função, pois cada município tem peculiaridades e contextos específicos que justificam a elaboração do estudo. Então, claro, cada caso é um caso, os municípios são diferentes. Infelizmente, também dentro do planejamento ambiental a gente vê muito Ctrl+C, Ctrl+V, e às vezes isso não leva em conta o contexto socioeconômico e ecológico ali daquele município. Então, o Ctrl+C, Ctrl+V não vale aqui, tá? Eu ia jogar no Copy Spider, vocês aí ia ser um plágio detectado, como tem aqui na academia. E, na verdade, tem que ver qual é a realidade do município para implantar o zonamento ambiental municipal. Claro que você pode se basear em outros municípios, tem um chamado benchmark, mas não pode ser literalmente aquilo que está lá, porque cada caso é um caso. O escopo. Como o zonamento visa o fracionamento do território municipal, áreas urbanas, rural, enfim, periurbana, que são essas zonas, um pouco do que a gente viu na infraestrutura verde. A gente pode dizer que a infraestrutura verde é um tipo de zoneamento ambiental municipal, é uma metodologia para o zoneamento ambiental municipal, pode-se dizer isso. A gente viu lá no caso de Novo Friburgo que o resultado final foi um mapa, onde se definiu as áreas que poderiam ser habitadas, as áreas que poderiam ser protegidas. Claro que entra também muito mais coisas aí. Tá atribuindo diretrizes diferenciadas para o uso e ocupação de cada uma delas, essas zonas aqui, tá? Além das características gerais, o estado e a capacidade de resiliência do meio ambiente. Importante destacar que, durante a elaboração ou revisão do plano diretor, as zonas definidas no zoneamento ambiental municipal devem ser pensadas integradas com os demais temas setoriais que têm impacto no território, para assim definir as zonas e as respectivas diretrizes de uso e ocupação. Então, para a gente que trabalha com mapeamento, engenheiro ambiental, geólogo, a gente sabe o que é isso. Você elabora mapas de diferentes dimensões, depois você junta os mapas e aí você tem a interseção daquelas áreas, né? Uma área é um mapa, uma área com a outra, tem a interseção dela e você vai definindo zonas cada vez menores com base na interposição de diferentes mapas. E é exatamente isso que está falando aqui, porque o zoneamento ambiental é só uma dimensão. Você tem aí a dimensão econômica, social, enfim, né, política, e aí você vai fazer com base nisso aí, né? Vários mapas e definir zonas mais detalhadas aí com potencial de ocupação daquele território. Equipe técnica. O agente municipal é o principal ator no processo de elaboração e consolidação dos anos. Então tem que estabelecer um responsável, que é esse agente municipal. É o cara que está lá coordenando. Pois é conhecedor da realidade local, a quem promoverá sua aplicabilidade dentro do plano diretor e das demais políticas públicas. Geralmente aqui é o secretário, tá, de urbanismo, o secretário lá da Secretaria de Planejamento Urbano, seja qual for o nome da secretaria no município. O ZAN deve viabilizar o entendimento da cidade pelo gestor ambiental, e dentro aí dessa secretaria você vai ter gestor municipal, ambiental e do meio ambiente pelo planejador urbano. Os dois têm que dialogar para que se crie essa sinergia aqui, ó, e potencialize seus resultados. O alto nível técnico do agente municipal é fundamental para a qualidade do ZAN, pois ele é o responsável pela produção do conteúdo do estudo. Ele tem que ser qualificado tanto do ponto de vista técnico, entender lá de meio ambiente, entender da lei, mas também do ponto de vista administrativo. Afinal, ele vai lidar com uma equipe, então ele tem que saber questão de gestão de pessoas, processos, essas coisas são importantes que um bom gestor saiba. Então, recomenda-se uma equipe composta predominantemente por agentes com formação mínima de nível superior. Então, como falei, o zoneamento ambiental municipal ele é bem técnico, então são pessoas aqui que têm um conhecimento acadêmico, técnico, científico, experientes em suas funções, tendo em sua coordenação gestores ambientais e urbanistas. Deve ser elaborado por equipe multidisciplinar, composta por agentes ligados às temáticas, que serão abordadas dentro do objetivo de cada ZAN. A troca entre diferentes áreas é muito produtiva e enriquece o conteúdo e a base dos dados do ZAN, desde que haja uma coordenação eficiente e uma mesma linguagem técnica. Nós falamos isso anteriormente.
E o produto, ao final do zonamento ambiental municipal, o que é que deve ter? Deve ser tratado como um estudo de base, de modo que ainda não está sujeito à análise ou à consulta pública, porque ele é bastante técnico. Então ele vai embasar o plano diretor, esse sim que vai para a consulta pública. Mas o plano diretor ele tem que traduzir numa linguagem acessível à população o conhecimento técnico construído aí no zonamento ambiental municipal. Olha. Então, quando embasar o plano diretor ou outras políticas públicas, então sua base diretriz será avaliada de forma integrada com outros instrumentos que foram elaborados. Participativa, a essência lá do Estatuto da Cidade está até na Constituição, que o planejamento urbano ele deve ser participativo, democrático, dentro do escopo dessas políticas aqui. Ó. O ZAN deve evidenciar a simplicidade, justamente por ser um instrumento subsidiário. Deve ser concebido com recursos humanos e materiais disponíveis. Assim, poderá ser elaborado por todos os municípios, independentemente da capacidade institucional de cada um. Então, tem que levar em conta essa questão aí dos recursos disponíveis. Então, aqui as principais referências dessa aula: a apostila do Ministério do Meio Ambiente, de Zoneamento Ambiental Municipal, e esse trabalho aqui do Marcos Poletti.